Em fevereiro de 1979, durante uma partida entre Corinthians e Santos no Morumbi, um grupo de pessoas com o apoio da torcida organizada corintiana exibiu uma faixa na arquibancada pedindo por anistia ampla, geral e irrestrita. Isso ainda durante a ditadura militar, período em que aquele tipo de manifestação que contrariasse o governo não era permitida. Muita gente foi presa e torturada pelos militares naquele período. Por mais que em 1979 a ditadura já não estivesse mais no auge da repressão, prisões e perseguições ainda aconteciam. Sem falar que era comum que os generais dessem ordens de como eles queriam que as instituições funcionassem. Políticos de oposição, artistas e acadêmicos que discordavam do governo brasileiro da época se exilaram em outros países. E o que a anistia estampada naquela faixa pedia era perdão, que esses opositores fossem soltos e que pudessem voltar para casa, o que não era comum de se ver em estádios de futebol na época. A década de 1970 não foi das melhores para o Corinthians. O clube ganhou só 2 paulistões, mas quando o ano de 1982 chegou, mudanças estavam para acontecer, porque o presidente do clube, que ocupava o cargo desde 71, não podia mais se reeleger. Ele apoiou a candidatura de Valdemar Pires para ser o novo presidente do Corinthians, mas com ele como vice, isso na intenção de ainda continuar mandando, porque pensou que ainda ia ser visto como o cara que manda. Só que o Valdemar vestiu a camisa de presidente e mudou o jeito como se fazia a gestão do clube. Um sociólogo chamado Adilson Monteiro, que não tinha nenhuma experiência com futebol, foi chamado para ser o diretor de futebol do Corinthians e topou fazer uma gestão diferenciada, chegando para conversar e ouvir os atletas, criando um espaço que quebrou a hierarquia, onde alguém do alto comando mandava e os subalternos obedeciam. Então, naturalmente, os jogadores e outros funcionários foram se envolvendo em decisões do cotidiano que envolviam o Corinthians. Em 1982, o técnico do time era um cara chamado Mário Travalini e a estrela do elenco era o Sócrates, meio-campista que jogou anos pela seleção brasileira, costumava comemorar os gols com o punho levantado. E além dele, aquele Corinthians contava também com Birubiru, Zenon, Vladimir e Walter Casagrande, na época um centroavante de 19 anos de idade. Começaram a acontecer processos de votações abertos, onde todos podiam dar opiniões, e aquilo que era decidido pela maioria virava regra. Jogadores, comissão técnica, o massagista, motorista de ônibus, roupeiro, todos, quando votavam, tinham o mesmo peso e as decisões passaram a ser tomadas em conjunto. Uma delas era de que os jogadores casados não precisavam mais ficar para concentração, podiam ir para casa se eles preferissem, desde que o jogador estivesse em campo e desempenhasse bem durante o jogo. A ideia era de que o jogo fosse um prazer para o jogador, não só uma obrigação que ele tem que cumprir antes de ir para casa, mas também foi liberada uma cervejinha e os caras também decidiram por dividir o valor das premiações em partes iguais entre todos que faziam parte do grupo, não só os jogadores, e todo mundo podia dar palpite a respeito das contratações. No começo esse movimento não tinha nome, mas depois de um debate na PUC, em São Paulo, mediado pelo jornalista Juca Kfouri, onde estavam alguns jogadores falando sobre esse momento do clube, o Juca disse que o Corinthians estava fazendo uma democracia. Então, o Washington Oliveto, na época trabalhando no marketing do clube, na hora bolou o nome Democracia Corintiana. Corinthians se tornou um clube politizado, liderado pelo Sócrates, o Casagrande e o lateral Vladimir, um representante da classe trabalhadora que, como o próprio Sócrates disse, representava na cor da sua pele a maioria da população brasileira, num país racista onde a cor da pele simboliza riqueza e pobreza. Em cima do número dos jogadores, na parte de trás do uniforme, era possível ler Democracia Corintiana, com uma tipografia que imitava a Coca-Cola, para chamar a atenção do público. Em determinado momento, antes de acontecerem as primeiras eleições, onde os eleitores brasileiros iam escolher seus governadores, isso desde 64, os corintianos entraram em campo com uma camiseta escrito Dia 15, vote. E mais emblemático ainda foi quando, na final do Paulistão de 1983, os jogadores entraram em campo carregando uma faixa dizendo ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Muito torcedor que não estava antenado no assunto, não se importava com política, começou a se informar sobre a situação política do Brasil da época. Os caras viram os jogadores do Corinthians com uma camiseta escrita Democracia Corintiana e se perguntavam o que era aquilo. E esse movimento
ficou tão popular que o clube recebeu o contato de generais da ditadura dizendo que não queriam mais que o Corinthians entrasse em campo com aquelas camisetas e nem que os jogadores se manifestassem politicamente. A democracia corintiana foi usada como uma arma contra a ditadura e para decidir se o Corinthians ia acatar as ordens dos generais e parar de usar a camiseta do movimento, os jogadores fizeram uma votação e decidiram que iam continuar usando. Os mais conservadores chamaram o movimento de anarquia corintiana e toda vez que o time perdia, tinha quem dissesse que a culpa era daquela bagunça de deixar o jogador decidir tudo. Quem era contrário ao movimento estava só esperando o Corinthians começar a perder. Aí com todo mundo, com a moral lá no alto, o Corinthians foi campeão do Paulistão em 82 e 83, aumentando o apoio ao movimento e à administração. O Corinthians ficou muito em evidência naquele momento, ganhou bastante visibilidade. E um momento muito conhecido foi quando o Vladimir começou a cantar a música Andar com Fé, do Gilberto Gil, e os jogadores entraram em campo cantando a música junto com ele. Ainda assim, nem todo mundo dentro do clube apoiava o movimento. Tinha quem defendesse que aquilo não era uma democracia, era um movimento onde algumas lideranças contavam com seguidores que iam na onda deles sem necessariamente concordar com as decisões que eram tomadas. Um movimento onde poucos ditavam regras e muitos obedeciam, já que os votos eram abertos e geralmente as decisões caminhavam para onde o Sócrates e o diretor de futebol, Adilson Monteiro, queriam. Em determinado momento, ficou visível um racha dentro do Corinthians, chegaram até a ter discussões acaloradas entre os jogadores. Mas mesmo assim, alguns deles participaram de movimentos em favor das eleições diretas para presidente, quando a ditadura chegasse ao fim, mas com emenda constitucional, que ia aprovar o voto direto. Não passando, a democracia corintiana também não ia durar muito. O Sócrates já estava negociando com a Fiorentina, um clube italiano, até tinha dito que se a emenda passasse ia ficar no Brasil. Mas em maio de 84, deixou o Corinthians e foi jogar na Itália. A direção do Corinthians mudou em 1985. Quem assumiu o comando foi o conservador Roberto Páscoa, ligado aos militares da ditadura. E o Juca Kfouri conta que na noite em que esse cara foi eleito, a chapa vencedora teve que sair do Parque São Jorge pelos fundos, porque a torcida invadiu e queria pegar os caras de porrada. Sem seus líderes, a democracia corintiana não ia sobreviver. Mesmo assim, a democracia corintiana foi reconhecida internacionalmente. Em homenagem ao Sócrates, em 2022, a revista France Football anunciou a criação do Prêmio Sócrates, entregue a jogadores envolvidos em ações solidárias e projetos sociais. O movimento que ele liderou não era só futebol, representava uma importante questão social daquele período e ficou marcado como um dos mais importantes episódios da história do futebol brasileiro.